Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 35º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105, e hoje nós vamos do artigo 879 até o artigo 898. Galera, mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa formalidade de deixar o like e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Subseção 2 da alienação. Artigo 879. A alienação far-se-á: inciso 1, por iniciativa particular. Inciso 2, em leilão judicial eletrônico ou presencial. Artigo 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Parágrafo 1º. O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Parágrafo 2º. A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se, inciso 1, a carta de alienação e o mandado de emissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2, a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem imóvel. Parágrafo 3º. Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista nesse artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 anos. Parágrafo 4º. Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do parágrafo 3º, a indicação será de livre escolha do exequente. Artigo 881. A alienação far-se-á em leilão judicial, se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. Parágrafo 1º. O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público. Artigo 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Parágrafo 1º. A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com a regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. Parágrafo 3º. O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. Artigo 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente. Artigo 884. Incumbe ao leiloeiro público, inciso 1, publicar o edital, anunciando a alienação. Inciso 2, realizar o leilão onde se encontrem os bens ou lugar designado pelo juiz. Inciso 3, expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. Inciso 4, receber e depositar, dentro de um dia, a ordem do juiz ou produto da alienação. Inciso 5. Prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito. Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Artigo 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Artigo 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: inciso 1, a descrição do bem penhorado, com suas características e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3, o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados.
Inciso 4. O sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5. A indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro. Inciso 6. Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. Artigo 887. O leiloeiro público designado adotará providências para ampla divulgação da alienação. Parágrafo 1º. A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. Parágrafo 2º. O edital será publicado na Rede Mundial de Computadores, em sítio designado pelo juízo da execução e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. Parágrafo 3º. Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será fixado em local de costume e publicado. Em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local. Parágrafo 4º. Atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. Parágrafo 6º. O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a mais de uma execução. Artigo 888. Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no artigo 887. Parágrafo único. O escrivão, o chefe de secretaria ou leiloeiro que culposamente der causa à transferência, responde pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por 5 dias a 3 meses, em procedimento administrativo regular. Artigo 889. Serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência. Inciso 1. O executado, por meio de seu advogado, ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inciso 2. O coproprietário de bem divisível do qual tenha sido penhorada a fração ideal. Inciso 3. O titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuso, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais. Inciso 4. O proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais. Inciso 5. O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução. Inciso 6. O promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 7. O promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 8. A União, o Estado e o município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual, ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Artigo 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção. Inciso 1.
dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade. Inciso 2. Dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. Inciso 3. Do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria, dos demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Inciso 4. Dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração, direta ou indireta. Inciso 5. Dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados. Inciso 6. Dos advogados de qualquer das partes. Artigo 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Artigo 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. Parágrafo 2º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles a licitação e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou ascendente do executado, nessa ordem. Parágrafo 3º. No caso de leilão de bem tombado, a União, os estados e os municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de oferta. Artigo 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos em conjunto, oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação, e, para os demais, preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles. Artigo 894. Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução. Parágrafo 1º. Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade. Parágrafo 2º. A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital. E, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado. Artigo 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito, inciso 1, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Inciso 2, até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Parágrafo 1º. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea quando se tratar de imóveis e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Parágrafo 2º. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento de saldo. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. Parágrafo 5º. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que cedeu a arrematação. Parágrafo 6º.
A apresentação da proposta prevista nesse artigo não suspende o leilão. Parágrafo 7º. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Parágrafo 8º. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, inciso 1, em diferentes condições, o juiz decidirá, pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre a de maior valor. Inciso 2. Em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Parágrafo 9º. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e aos subsequentes ao executado. Artigo 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 ano. Parágrafo 1º. Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. Parágrafo 2º. Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de 20% sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento. Parágrafo 4º. Fim do prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão. Artigo 897. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Artigo 898. O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida. Galera, é isso aí. Esse foi o 35º episódio do Código de Processo Civil. E hoje nós fomos do artigo 879 até o artigo 898 da Lei 13.105. Se vocês curtiram esse episódio, deixe o seu like, galera. E até a próxima. Um forte abraço e bons estudos. Tchau!